Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e o tema que eu escolhi hoje é sobre a flexibilidade. A gente sabe que a flexibilidade é uma valência física que é extremamente importante, tanto em atividades esportivas quanto nas atividades diárias, porém a gente vê que a flexibilidade ela é muito negligenciada durante os protocolos de treinamento. Poucas pessoas fazem um planejamento para desenvolver a flexibilidade propriamente dita. A gente vê que muitas pessoas realizam os alongamentos, mas geralmente esses alongamentos eles não têm um protocolo bem definido, não é planejado. Então, como conceito de flexibilidade, a gente entende que a amplitude máxima que uma determinada articulação consegue atingir. Então, você vai realizar o movimento articular, o ângulo máximo que você atingir naquela articulação é a sua amplitude de movimento máxima, tá? Geralmente essa amplitude de movimento máxima é sem o risco de causar lesão, ou seja, você vai atingir aquela amplitude, aquela ADM máxima que você conseguir atingir, porém sem causar o risco de lesão. E como a gente comentou, a flexibilidade ela é extremamente importante para o esporte e extremamente importante para atividades diárias. Quando a gente fala em relação ao esporte, a gente sabe que uma boa flexibilidade ela pode reduzir o risco do atleta se lesionar, tanto por uma técnica mais eficiente, quanto um gasto energético menor e também por ele ter uma maior amplitude de movimento durante a ação dele. Em relação à atividade diária, diversos movimentos que a gente realiza durante o dia requer uma boa amplitude de movimento. Quando a gente fala da anatomia envolvida na flexibilidade, a gente sabe que diferentes fatores podem influenciar na amplitude de movimento. A gente pode ter a cápsula articular limitando o movimento, a gente pode ter músculos e tendões limitando esse movimento, a gente pode ter ligamentos e ossos que também limitam o movimento e hoje muitas técnicas estão atuando em cima da fáscia, que é essa foto daqui. A fáscia muscular é um tecido que envolve todo o músculo e muitas vezes se essa fáscia ela estiver aderida ou se ela estiver pouco nutrida, se ela não estiver muito lubrificada, ela pode limitar a amplitude de movimento. E hoje muitas técnicas atuam em cima da fáscia, como a liberação miofascial. A gente tem diferentes técnicas que visam reduzir a aderência da fáscia, visam aumentar a lubrificação e a nutrição desse tecido e, em consequência, você tem uma maior ADM de forma aguda, ou seja, você realiza a técnica de liberação miofascial, trabalha em cima desse tecido e você consegue uma maior amplitude de movimento, muitas vezes porque a fáscia está com algumas aderências. Então, essas são as estruturas que podem influenciar na amplitude de movimento: a cápsula articular, fáscia, tendões, ligamentos, músculos e ossos. Quando a gente fala de alongamento, a gente tem aqui uma foto exemplificando um sarcômero, que é a unidade contrátil do músculo, e para a gente realizar um alongamento é afastar essas proteínas contráteis, é afastar a origem da inserção e, em consequência, você vai ter um movimento de alongamento. Se você aproxima as proteínas contráteis, se você aproxima a origem e inserção, você tem um movimento de encurtamento. O alongamento, para ele ser ótimo, ele tem que seguir as direções da fibra. Então você tem que saber um pouco da anatomia desse músculo, entender quais são as direções dessa fibra, tá? Para que você consiga otimizar o seu alongamento. Em relação ao efeito do alongamento, muito se diz que o alongamento de forma aguda ele pode influenciar a força. Isso é verdade. Tem alguns estudos que sugerem que quando você realiza um alongamento de verdade, com séries, com tempo bem definido, a sua capacidade de gerar força ela reduz. Justamente por isso aqui. Essa imagem ela descreve que o músculo ele tem um tamanho ótimo para que ele consiga desenvolver a sua força máxima. Então, se ele estiver muito encurtado ou se ele estiver muito alongado, a capacidade de gerar força desse músculo é menor, tá? E quando você realiza o alongamento antes do treinamento de força, a interação das proteínas contráteis elas não ficam ótimas para formar as pontes cruzadas.
Mas o que a gente deve entender é que isso pode influenciar atletas, por exemplo, que vão realizar alguma competição um dia. Se ele vai realizar alguma competição e precisa ter a capacidade máxima dele, ou seja, o 100% que ele conseguiria, talvez realizar um treino de flexibilidade naquele dia antes da competição não seria interessante. Mas quando a gente pensa em indivíduos saudáveis, que às vezes tem pouco tempo para realizar o treino, ele tem pouco tempo e você precisa incluir a flexibilidade naquela sessão, às vezes você perder ali 5, 10, 15% de força não vai mudar muito em relação ao treino dele. Até porque a gente sabe que diferentes outros fatores também contribuem para gerar o resultado para ele. Tá? Alguns métodos de alongamento, a gente tem um método estático, a gente tem um método balístico e tem o FNP, que é a facilitação neuroproprioceptiva. Tá? Esse alongamento ele pode ser realizado de forma passiva ou de forma ativa. Aí o profissional ele vai selecionar qual é o método mais indicado para aquele momento, para o seu cliente, qual é o método que pode ser mais eficiente. Isso a gente pensando como as outras valências. Você pode periodizar, por exemplo, você vai começar com, a primeira fase vai ser com o estático, em outro você vai botar o balístico, em outro você vai botar o FNP, então você vai planejar a distribuição desse método de acordo com as fases de treinamento. Você pode selecionar um que seja menos agressivo, por exemplo, para um método que seja um pouco mais intenso, um pouco mais agressivo. Você vai passar do ativo para o ativo, então você vai selecionando de acordo com o objetivo e o momento do seu cliente. Tá? Galera, obrigado. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Hoje a gente falou sobre a flexibilidade. Tá? Eu espero que vocês curtam lá a minha página, que é Léo de Paiva Montenegro, e curtam também o meu canal no YouTube, que é Léo de Paiva Montenegro. Grande abraço aí para todos.